Olá pessoal, estamos de volta e eu queria fazer um pouquinho diferente nesse vídeo. Trabalhar um pouquinho do que nós chamamos de problemas de contagem. Tá? Esses problemas de contagem são problemas que são muito abordados nos diversos concursos que nós temos. Inclusive é um dos tópicos do Profimate e um dos tópicos mais abordados no Profimate. São chamados problemas de contagem. Tá? Muito bem. Dentre os problemas no nível básico, nós temos dois princípios que são muito utilizados. Um é o princípio da adição e o outro é o chamado princípio multiplicativo. Bom, dentro dos problemas de nível médio, né, esses dois princípios, eles são as ferramentas, vamos dizer assim, mais utilizadas, são as ferramentas mais fortes que nós temos, tá? É o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Uma das grandes, né, um dos grandes macetes ou jogadas, né, desses problemas de contagem é você exatamente conseguir diferenciar quando você vai usar um e quando você vai usar outro. Às vezes isso é fácil, mas às vezes não é tão simples assim. Tá? Imagine, por exemplo, que você tenha entre uma papelaria e você tenha 5 cadernos diferentes. E você tenha 3 canetas também diferentes. A gente pode até classificar esses cadernos em C1, C2, C3, C4, C5. E essas canetas em E1, E2 e E3. Bom, vamos imaginar que eu chegue nessa loja e eu vou comprar um objeto. Quer dizer, eu só estou interessado, eu só tenho dinheiro, só tenho interesse em adquirir um desses objetos. Bom, então repare o seguinte: quantas opções de escolha eu tenho de cadernos?
cadernos, eu tenho 5 possibilidades de escolhas. Eu posso escolher o caderno 1, caderno 2, caderno 3, caderno 4 ou caderno 5. 5 possibilidades de escolha. E vamos observar que você tem 3 escolhas para a aquisição de uma caneta. Olha, a pergunta seria: de quantas maneiras diferentes eu posso comprar esse objeto? Bom, como eu só vou adquirir um objeto, é claro que o princípio que eu vou usar é o princípio da adição. É o princípio aditivo. Por quê? Eu tenho, como eu falei, 5 escolhas para cadernos e eu tenho 3 escolhas para canetas. Logo, para comprar um objeto, eu tenho 8 escolhas. Então, nesse caso, eu acabei de resolver o meu problema. Eu tenho 8 maneiras distintas para comprar o meu objeto. Agora, veja que a análise, os problemas de contagem, eles são muito variáveis em relação ao enunciado. Imagine que agora eu na mesma loja eu decidi que eu não quero mais comprar um objeto. Eu quero comprar 2 objetos. Sendo necessariamente um caderno, e uma caneta. Então veja como a situação ela já muda completamente de figura, né? A nossa intenção agora é adquirir 2 objetos. E veja, não interessa eu escolher 2 cadernos ou escolher 2 canetas. A compra tem que ser necessariamente de um caderno e de uma o quê? Caneta. São 2 etapas inteiramente diferentes uma da outra. Olha, então eu vou classificar isso como etapa ou decisão. A minha primeira etapa, ela vai ser
a escolha do caderno. Ora, seria indiferente. Eu poderia adotar como primeira etapa a escolha da caneta. Aqui seria indiferente. Mas eu fiz opção pela escolha de quem? Pela escolha do caderno. Então, para essa escolha do caderno, você está vendo que nós temos 5 opções, 5 maneiras diferentes de escolher esse caderno. Então, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Eu posso escolher o caderno 1, o caderno 2, o caderno 3, o caderno 4 ou o caderno 5. Observe ainda mais o seguinte: a decisão tomada na primeira etapa, ela é independente da decisão da segunda e vice-versa. Não há interferência. Quer dizer, na minha segunda etapa, eu vou para a escolha da caneta. Eu já fiz lá a minha escolha para o caderno, agora eu vou fazer a escolha para a caneta. Então, para a escolha da caneta, agora eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades. Eu posso escolher a caneta é 1, a caneta é 2 ou a caneta é 3. Eu tenho 3 possibilidades. E aí é bastante eu perceber o seguinte: para cada uma das possibilidades da escolha do caderno, eu tenho 3 escolhas distintas para quem? Para a caneta. Eu poderia escolher o caderno 1 com a caneta E1. Poderia escolher o caderno 1 com a caneta E2. Poderia escolher o caderno 1 com a caneta E3. Isso me daria 3 situações, 3 casos diferentes. Se eu optasse pelo caderno 2, eu teria novamente 3 situações diferentes. Caderno 2 com a caneta E1, caderno 2 com a caneta E2, caderno 3 com a caneta E3. Eu teria 3 novas situações. Então, é fácil de perceber o seguinte: nessa situação, o princípio a ser adotado será o princípio multiplicativo. Será o princípio multiplicativo. Por quê? Nessa minha segunda situação, eu estou diante de 2 etapas. Uma das etapas pode ocorrer de 5 maneiras diferentes. Uma segunda etapa pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Então, o conjunto do acontecimento, que o acontecimento qual é? É a compra dos 2 objetos. Esse conjunto poderá ocorrer de 5 vezes 3, ou seja, de 15 maneiras distintas. Eu acho que ficou claro que para cada uma das opções de escolha da caneta, eu vou ter 3 escolhas distintas. Para cada uma das escolhas do caderno, eu vou ter 3 escolhas distintas para a caneta. Portanto, basta eu multiplicar
5 por 3. E eu vou ter utilizado o princípio multiplicativo. 15 maneiras distintas. Bom, dentro, né, dos problemas de contagem do ensino médio, essas são, digamos assim, duas das ferramentas bastante utilizadas. Tá? Nós temos outras ferramentas que vão aparecer. Tá? Mas, dentre, né, o ensino médio, essas duas ferramentas são as mais exploradas, as mais utilizadas. Ora a gente utiliza o princípio multiplicativo, ora a gente utiliza o princípio da adição. E às vezes a gente utiliza os dois princípios ao mesmo tempo. Tá legal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe lá os seus comentários, as suas sugestões. Eu interrompi um pouquinho a lista de exercícios, para dar um tempo do pessoal também fazer a quantidade de exercícios que eu propus, e passei a abordar um tópico que é muito, muito, muito importante para os concursos, principalmente o Profimate. Eu diria todos, né? Todos os concursos. É impossível pensar um concurso matemático que não tenha um problema de contagem. Tá bom? Ok, minha gente. Obrigado. Deixe lá as suas considerações.